Glória a Deus. Então receba esse Deus forte na sua vida essa noite. Aleluia, Senhor. E sorte não Jeová, algo que eu não outro. E sorte não Jeová, algo que eu não. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Eu sou canela de fogo, repete de Jeová. Estou nadando na frente, não consigo parar. Eu sou canela de fogo, repete de Jeová. Estou nadando na frente, não consigo parar. Ela vareta de fogo, ela vareta de fogo, ela vareta de fogo. É tudo Senhor, não paro de adorar. Aleluia, divisa de fogo, varão. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Onde está meu Deus? Onde ele está? Onde está meu Deus? Onde ele está? Meu Deus está no céu, também meu coração. O mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também meu coração. O mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Já posso segurar o anjo, ele agarrou o anjo e voltar. Já posso segurar o anjo, ele agarrou o anjo e o anjo me perguntou: o que queres que eu te faça? Me dá minha bênção pra depois subir. 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 Hoje eu quero pede, mas ela não vai ver. Eu posso ouvir o choro do bebê de um repete. Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Hoje eu quero pede, mas ela não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê de um repete. Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Deus vai trazer para nós essa noite, vai ser extraordinário de Deus essa noite. Deus, eu venho, se Deus, entregar, ó Deus, a vida do pastor Jorge nessa noite. Que ele venha, se Deus, trazer o melhor do Senhor sobre essa casa. O Senhor vem falar com ele através da tua graça para nossas vidas, Deus. O Senhor vem, se Deus, entregar, ó Deus, o teu Espírito Santo vem tocar nele, que ele vem, se Deus, falar e prover todas as coisas boas que vêm do Senhor para nossas vidas. Papai, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade. Agradecemos ao Senhor pela vida dele, ó Deus. O Senhor vem abençoar ele hoje e todos os dias, sempre. O Senhor vem falar com ele hoje e todos os dias. Deus, apresenta a vida dele nas tuas mãos. Amém. Boa noite, irmãos. Que a paz e a graça do nosso Senhor seja sobre a sua vida. É um privilégio estar aqui mais uma vez, onde eu sempre fui ricamente abençoado.
E antes de nós entrarmos na palavra, eu gostaria que os irmãos ficassem de pé, para a gente orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estão. Senhor, em nome de Jesus, que as mãos poderosas do Senhor, Pai, continue nos adestrando, continue nos admoestando a cada dia, nos concedendo, ó Pai, essa sabedoria, a direção e a capacitação, em nome de Jesus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões, os nossos momentos de fraqueza a cada dia. Entrega nas tuas mãos, Pai, cada um dos teus filhos que aqui estão. Visita, Senhor, cada um dos teus familiares, dos teus parentes, onde quer que eles estejam. Que a tua proteção, o teu amor e a tua graça seja sobre eles, hoje e para todos sempre. Em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Antes de nós entrarmos no texto, eu quero fazer uma pequena introdução. Nós vamos falar hoje do começo do universo, da humanidade, do pecado, da queda, da morte, dos idiomas, das nações e principalmente da promessa através de um descendente de Abraão. Interessante que nós prestamos muita atenção no que nós vamos ser ensinados aqui nesta noite. Muitas das vezes a gente não para pensar, muito menos para analisar. Como surgiram todas as coisas? Através e como? Nós vamos aprender que o começo de tudo, não só do universo, da humanidade, do pecado, da queda, da morte, do julgamento e da promessa do descendente de Abraão, acima de tudo, que já apontava o grande e Salvador. Gênesis capítulo 12. Gênesis, no hebraico, significa Bereshit, que é a tradução da Septuaginta, ou seja, do hebraico para o grego, que significa no princípio, onde começaram todas as coisas. Nós vamos ler do versículo 12, do 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o nome, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós estamos num culto de família. E aqui começa a grande trajetória da igreja, através de um descendente da semente. Se você for ler em Gênesis capítulo 3, no versículo 15, você vai entender. Lá trata-se de duas sementes. A semente da qual viria o Salvador, Jesus, através da semente da mulher, e a semente da serpente, que enganou Adão e a Eva, que é a serpente Satanás. Mas aqui, o texto que nós lemos, ele nos traz uma série de instruções. Instruções essas que nós temos que analisar profundamente o que o texto nos ensina. O texto de Gênesis capítulo 12 revela que a segunda promessa. Porque a primeira estava lá em Gênesis 3,15, conforme nós mencionamos, que já apontava para o Salvador, Jesus Cristo. Aqui trata-se da
segunda promessa implícita, ou seja, de como igreja aquilo que o Senhor espera de mim e de você. Nós vimos aqui que ele começa dizendo para Abraão: sai da tua parentela para uma terra que eu vou te mostrar. Muitas das vezes, nós como igreja, não paramos para analisar. Queremos ir para vários lugares, para vários locais, mas o principal de tudo, não viriam muitos falsos profetas, muitos que anunciassem ser, mas que não eram. Mas que a igreja do Senhor continuasse militante, que a igreja do Senhor perseverasse, não olhasse tais circunstâncias. O que eu tenho percebido na trajetória, principalmente dos nossos dias, é que a igreja ela tem dado uma grande menção ao homem, às coisas naturais. Irmãos, o homem não pode fazer nada para você, ele não pode te justificar, ele não pode te levar, ele pode sim te falar das coisas concernente ao mundo, mas te salvar, ele não pode. E muitas das vezes a apostasia da igreja tem levado muitas pessoas ao fracasso. Por que disso? Porque as pessoas estão mais preocupadas com as coisas deste reino do que com as coisas celestiais. Aí mora um grande perigo. O que esperar de um mundo caído, profano e passageiro? Mas tem muita gente que, infelizmente, elas se apegam mais às coisas deste reino do que do reino celestial. Mas o propósito de Deus é que, tanto no começo do universo, da humanidade, do pecado, da queda, da morte, dos idiomas, das nações, era um só. Que todos fossem num só propósito. Mas em prol da queda, da violação, veio o quê? O pecado. Veio a morte. Veio a separação de tudo aquilo que Deus havia planejado para a humanidade. Eu sempre costumo dizer, por onde eu vou, Deus não tem plano B. Nunca teve. Sempre foi e sempre terá o plano A. Quando houve a violação por meio de Adão e Eva, Satanás pensou que ali havia acabado de um tudo. Só que ele esquecia que, mesmo em meio a essa tragédia, o plano de Deus jamais mudaria. A partir daquele momento, Deus não confiou mais na questão humana, porque ele havia dito ao homem: de toda árvore comerás, que está no jardim comerás, mas da árvore que está no meio, dessa não comerás, porque dessa, no dia que comeres, certamente morrerás. Gênesis 3:3. Mas o homem acabou desobedecendo. Se você for em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, Deus faz menção a Adão e Eva. Mas eles não observaram a voz do Criador. Eles não observaram aquele que podia todas as coisas. Lembra quando Israel era governado por um rei justo, fiel e abençoador? Mas Israel queria um rei. Se você for lá em 1 Samuel, livro de 1 Samuel, você vai entender, no capítulo 8. Israel era governado pela teocracia, ou seja, pelo próprio Deus. Mas Israel queria um rei. O Senhor acabou concedendo aquele rei a Israel. Mas não era propósito de Deus dar um rei naquele momento. Porque o rei justo, o rei correto, o rei que primava pela sua justiça e pela sua fidelidade, era o próprio Senhor. Mas Israel queria um rei de qualquer jeito. E Deus assim o permitiu. Quando Saul foi intitulado rei por meio
da multidão, por meio do povo, Deus sabia que aquilo não iria chegar no lugar que era proposto por ele. Mas o povo exigia por ele. Quando nós lemos essa passagem de Gênesis capítulo 12 aqui, do versículo 1 ao 3, a gente começa a entender como nação, como família, como povo, e como surgiram as coisas da humanidade. Muitas das vezes as pessoas estão dentro da igreja, mas não conhecem o surgimento das coisas, como começaram, como elas vieram. E às vezes, como igreja, nós somos questionados. O texto que nós lemos, ele revela para que tanto eu quanto você, que somos a igreja do Senhor, sejamos boca de Deus, não somente aqui, mas onde quer que o Senhor nos designa. As nações só conhecerão o Evangelho por meio daqueles que andam segundo a submissão do Senhor e da sua palavra. Tem muita gente dentro das igrejas se dizendo ser das crianças. E é simples você analisar. Mateus capítulo 15, versículo 8 diz assim: este povo honra-me com os seus lábios, mas o coração está longe de mim. Tem muita gente dentro das igrejas sendo meramente religiosas, pessoas sem compromisso, que se dizem amar ao Criador, mas quando chama para a responsabilidade, elas se eximem de tal tarefa. Elas querem continuar vindo para a igreja, mas servindo nas suas próprias posições. Quando nós vemos aqui que a descendência de Abraão, descendência da promessa viria através de Abraão, a gente começa a entender. Aqui apontava para quem? Para Jesus, o Salvador. Porque quando Adão e Eva violaram, veio o que? Queda. E consequentemente a morte. E só havia um meio de sobrepor tamanha situação. Deus jamais confiaria ao homem aquilo que ele delegou lá no Éden, porque sabia que o homem havia enganado. Por isso que a Bíblia nos ensina: o coração do homem é. Aí você pode sintetizar assim: então quer dizer que eu não devo confiar no homem? Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que toda confiança, toda submissão deve estar somente ao Senhor e à sua palavra. Porque tem, lógico, que existem muitos justos, assim como na pregação do Evangelho, na simulação da igreja dos nossos dias, também há homens justos, mulheres justas. Mas para isso, nós temos que conhecer a sã doutrina. Oséias 6,3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tem muitas pessoas dentro da igreja, com anos de igreja, mas que já não querem mais se primar pela oração e pelo estudo da palavra. Não há como ser cristão, irmãos, se não for por meio da oração e do conhecimento da palavra. Nós seremos presa fácil em todos os segmentos da sociedade. Como que a gente vai alcançar as famílias? Como que nós iremos alcançar as nações, se não formos por meio da submissão ao Senhor e à sua palavra? Abraão sabia disso. Quando foi dada a ele a ordem para que saísse do meio da sua parentela e fosse para uma terra que ele não sabia onde era, trazendo para os nossos dias também uma diferente. Abraão havia deixado a sua pátria, havia deixado o seu povo e também os seus familiares. Tem muita gente que quer servir ao Senhor, mas ela não quer sair das suas raízes.
ela quer servir ao Senhor dentro das suas próprias convicções. Não há como servir a Deus dessa forma. Não há como alcançar as famílias. Não há como alcançar as nações. Quando Deus pede o sacrifício do filho de Abraão, a gente às vezes não para analisar. Muitas das vezes, eu e você como igreja, somos testados na mesma condição de Abraão. Somos testados para ver se verdadeiramente estamos na condição de servo, de profetas, de pessoas submissas ao Senhor e à sua palavra. E às vezes a gente não observa, a gente não consegue discernir. É por isso que tem muitas pessoas espiritualmente mortas dentro da igreja. E se nós, como igreja, não abrirmos os nossos olhos espirituais, o inimigo certamente tomará proveito disso. Nada é novo, irmãos. Mateus 22,14 diz assim: muitos são chamados. Olha o texto. Muitos são chamados, mas escolhidos são. Significa dizer que nem todos herdarão a mansão celestial. Nem todos querem servir a Deus diante. No Evangelho não existe meio termo. Não existe pecadinho nem pecadão. Ou é ou não é. Ou servimos a Deus na totalidade ou estamos fora. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Olha só. Mas larga é a porta que conduz ao caminho da perdição. E são muitos os que entram por ela. No 14 ele diz assim: mas estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida eterna. E são poucos os que entram por ela. Nem todos que estão dentro das igrejas se dizem ser verdadeiramente santos. O propósito de Deus na chamada de Abraão foi único: que Abraão fosse verdadeiramente somente submisso a ele e a sua palavra. Nós não podemos servir a Deus de qualquer jeito. Jeremias 48:10: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, que preserva a sua espada do sangue. Maldito. Deus não tem compromisso com quem não se compromete com Ele e com a sua palavra. Ele sabia que para as nações serão alcançadas, para as famílias também serão alcançadas, assim como o começo do universo, da humanidade, de todas as coisas que nós já relatamos, precisava de algo correto. Deus foi correto na criação de todas as coisas, inclusive da humanidade. Mas a humanidade resolveu rejeitá-lo, resolveu não obedecê-lo, e por isso veio as consequências. Assim nas nossas vidas também não é diferente. Todas as vezes que nós fazemos algo sem a orientação, sem a direção de Deus, nós corremos o risco de grandes tragédias, de grandes consequências. Foi assim em toda a história da humanidade. As pessoas dos nossos dias estão dando mais credibilidade ao homem do que às coisas de Deus. Atos 5:29: melhor confiar em Deus do que confiar no homem. Porque em Deus, se você for submisso a Deus, se você obedecer a Ele e a sua palavra, você será justificado. Porque o único que pode nos justificar é somente o Senhor e Salvador Jesus Cristo. João 14:6: eu sou o, a e
vem ao Pai senão? Não tem jeito. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 Pedro 16. Seja santo, porque eu sou santo. Não há meio termo nas coisas concernentes ao reino celestial. Ou verdadeiramente seremos nações para ganhar todos aqueles que é o propósito da igreja nos nossos dias, ou verdadeiramente seremos banidos. Ou vencemos o pecado, o mundo e a Satanás, ou seremos por eles vencidos. Qual é o papel de igreja dos nossos dias? As pessoas estão pensando cada vez mais em ter. Uma vírgula em ser. O objetivo do reino celestial não é ter, e sim em ser. Marcos 10, 45. O Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu como família, eu como nação, o meu objetivo é esse. Enquanto vida tivermos aqui nessa terra, o nosso objetivo é conduzir as pessoas a Cristo. Irmãos, não há como se associar a este mundo. As pessoas estão muito enganadas, muito, mas muito, concernente a este mundo. O mundo é caído, irmãos. Este mundo é profano. Este mundo é passageiro. Não há como se associar a este mundo. As pessoas, às vezes, eu costumo dizer que elas não param para analisar, não param para estudar a palavra de Deus. Por isso elas dão credibilidade ao homem, às coisas deste mundo. Se você pegar desde os primórdios da criação, você vai entender. Eu posso citar aqui alguns. Lembra de Daniel? Lembra de Azarias, Ananias e Misael? Se você ler Daniel capítulo 3, do versículo 16 ao 18, Daniel 6,6, do 6,6 ao 10, você vai entender. Daniel viveu, assim como todo o povo judeu, quando foi levado cativo para a Babilônia, 70 anos no cativeiro. E qual foi a primeira coisa que Daniel, quando chegou naquele reino da Babilônia? Chegou para o chefe do rei e falou: ó, eu não quero participar das iguarias do rei, somente com frutas e legumes. Qual é o segredo disso? Daniel poderia, se não participasse, se não se sujeitasse ao rei, tanto ele como todos aqueles que com ele ali estavam, poderia ser morto. Hoje, a gente tem visto a igreja buscando e fazendo coisas que a sociedade tenta inserir, mas se distanciando cada vez mais das coisas do reino celestial. Sabe qual foi o grande segredo de Daniel, de Azarias, Ananias e Misael? Submissão ao Senhor e à sua palavra. Quando Daniel foi colocado diante do rei para desvendar aquele sonho, ele jamais deixou os seus princípios. Ele jamais se submeteu à autoridade deste reino. Pelo contrário, por ser fidedigno, por ser sincero, por ser justo, reto, Deus deu a ele a sabedoria para discernir o sonho daquele rei. Quando Azarias, Ananias e Misael, que quando foram para a Babilônia, tiveram seus nomes mudados, Sadraque, Mesaque e Abednego, foi exigida a todos aqueles que somente ao rei era a condição de Senhor,
quase que um Deus. O rei era tido como o Senhor, para não dizer um próprio Deus. Mas os 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se apostataram da fé. Eles foram fiéis ao Senhor e à sua palavra. Qual foi o resultado daquilo? Foram jogados na fornalha, mas nenhum fio de cabelo deles foram queimados. Sabe por quê? Por causa da fidelidade ao Senhor e à sua palavra. Aí você começa a passear dentro da palavra. Sabe por que não foi concedido a Jeremias que não casasse? Talvez a gente pode conjecturar aqui de várias formas. Mas talvez, um dos propósitos de Jeremias não ter casado foi que, se ele tivesse casado, talvez o plano de Deus não tivesse sintetizado do início ao fim na vida de Jeremias. Veja como Deus conta comigo e com você, como nação, como família. Nós não podemos negligenciar o propósito pelo qual estamos aqui nessa terra para ser designado pelo próprio Deus. Quando a serpente enganou Adão e Eva, que foi o próprio Satanás, que é a segunda semente, ele não esperava que viria a semente da mulher, que é o próprio Jesus, o descendente de Abraão. Ele não esperava por isso. Por isso que eu digo que Deus não tem plano B. O plano A de Deus nunca foi, em momento nenhum. Satanás achou que havia vencido, que não haveria outra oportunidade para a humanidade. Mas o Criador tinha o seu plano A. Jesus, somente Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, poderia vir como justificação e redenção para a humanidade. Se não fosse por meio de Jesus, nós não estaríamos aqui. Não estaríamos. Por isso, Jesus é a redenção e a justificação da humanidade. E a humanidade simplesmente tem ignorado os seus princípios, os seus conceitos, os seus ensinamentos, as suas instruções. As pessoas já não querem mais se comprometer com o reino celestial. Já não querem conduzir as pessoas a Cristo. Porque dá trabalho, irmãos. Eu tenho visto muitas pessoas dizerem que o Evangelho é simples. Como assim? Às vezes falam uma coisa muito rasa. Então diz para mim, ser perseguido é simples? Ser injustiçado é simples? Se você está correndo risco a todo tempo de ser morto, é simples? Perseguido, atribulado e tantas outras coisas é simples? Claro que não. Se fosse simples, Jesus não precisaria ter vindo. Não precisaria. Mas ele precisou sair do seu trono para que houvesse a justificação e a redenção da humanidade. E mesmo assim, grande parte da humanidade continua crucificando o próprio Senhor Jesus. Como assim? Pela desobediência, por andar nas suas próprias convicções, por não ser submisso a Ele e a sua palavra. Todos nós que agimos e pensamos dessa forma, nós estamos crucificando ao Senhor e Salvador Jesus Cristo todos os dias. Por isso as pessoas não conhecem a menção do Criador, do Salvador, e muito menos do Consolador. Porque se a igreja verdadeiramente buscar desde os primórdios da criação, a igreja terá facilidade em discernir
aquilo que é e aquilo que não é, as coisas que são e as coisas que não são. Por que a igreja dos nossos dias tem se tornado cada vez mais apóstata? Você sabe o que é apostasia? É desvio, é abandono, é rejeição, é insubmissão, é infidelidade e tantas outras coisas. É o que a igreja dos nossos dias tem feito. Mas quando surge uma necessidade, aí ela quer orar, aí ela quer buscar o Senhor, como se o Senhor fosse um objeto qualquer. Não. Para ser conduzido à mansão celestial exige um esforço, e um grande esforço. Deus não dá nada de graça para ninguém. Nada. A palavra. Você quer ver? Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino. Ó, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás no céu. Existe condição. Não é de qualquer jeito. E as pessoas estão sintetizando o Evangelho como algo qualquer. Se esquecendo que se eu e você não perseverarmos até o fim, nós estamos correndo o risco de ficar. Irmãos, nós temos que fazer como Abraão, que o Senhor disse a ele que saísse da sua parentela para uma terra que ele não sabia para onde, mas que ele fosse, que ele se sujeitasse ao Senhor, que certamente ele seria uma bênção. Através dele surgiria inúmeras nações, como surgiu. As famílias, as nações, os idiomas, tudo veio por intermédio da obediência de Abraão. A promessa foi feita a ele, mas ele não viu a promessa. A promessa foi feita a Abraão, mas quem vivenciou a promessa foi a sua descendência. Veja, o que eu quero dizer com isso? Que talvez muitas coisas que eu e você temos como projeto, como realização, talvez eu e você não vivenciamos, mas os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, certamente terão a promessa. Mas isso tem que ser preparado, tem que ser instruído, tem que ser ensinado. Por isso a responsabilidade da igreja, dos pais, da família, é algo sem proporção. Hoje nós temos isso aqui não é generalizado, geração perversa, iníqua, sem compromisso, quer servir a Deus de qualquer jeito. As pessoas estão mais preocupadas com a tecnologia, com as coisas deste reino, com que a mansão celestial. Se você fizer um paralelo dentro das igrejas, é fácil. Você conhece quem é e quem não é. As pessoas passam horas no celular, horas nas redes sociais. Mas quanto tempo elas passam orando, estudando a palavra? Porque o que vai nos justificar diante do Senhor é a submissão a Ele e a sua palavra. Porque somente pela submissão a Deus e a sua palavra, nós seremos vencedores. Deus não tem compromisso com mortos, com frios, com iníquos, com pecadores. Deus tem compromisso com verdadeiros. Irmão, não fique chateado com essas coisas que eu estou dizendo. Mas na mesma medida que eu estou falando com você, serve para mim. Ninguém
Provérbios